Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Amácia Ramos Martins. Amadinho, a gente já teve aquela aula de interpretação, né? Trabalhando a interpretação textual, né? Com os gêneros literários, os gêneros textuais. Agora, nós vamos trabalhar na aula 46. Eita, amada, já? Sim, algumas questões do Enem e de vestibulares. Beleza? Então, vamos lá. Acompanhem comigo. Temos aqui literatura, revisa Enem, né? Enem, vestibular e algumas questões. Então, vamos ao nosso texto atual, o sono no mundo moderno. Ansiedade, estresse e angústia são alguns dos sintomas ligados a noites mal dormidas. Cientistas demonstram que o contexto sociocultural, a tecnologia e o estilo de vida atuais contribuem significativamente para que ocorram distúrbios do sono, os quais prejudicam o desenvolvimento mental, a segurança e a saúde das pessoas. Recentemente, um artigo, né, Natureza e Ciência do Sono de março de 2012, sobre os impactos do estilo de vida e desenvolvimento da tecnologia sobre o sono, trouxe uma revisão bastante interessante sobre os fatores ambientais e comportamentais que interferem no padrão de sono, duração e qualidade, além das consequências reportadas pela ciência nos últimos anos e possíveis tratamentos para as desordens do sono. Vários problemas são causados por escala de serviços que alternam os turnos durante o dia e noite. Por exemplo, turnos da noite acarretam menor tempo dormido durante o dia subsequente, sonolência que pode durar até vários dias após a noite de trabalho. A escala acaba tornando também o trabalhador propenso a dormir em serviço, principalmente durante as horas que antecedem a manhã, quando o trabalhador tem seu turno durante o dia. Não pode dormir até a tarde, por conta do seu horário de entrada. E aí isso segue um dia inteiro sem dormir. Juntos, sono reduzido e tempos longos sem dormir tem implicado em problemas na segurança, produtividade, saúde e desempenho destes trabalhadores. Pesquisas mostram ainda que as escalas flexíveis de trabalho, como em horários noturnos, aos finais de semana ou aqueles em que o trabalhador é chamado por telefone a qualquer momento do dia, acarretam em piores saúde mental, qualidade de sono e bem-estar pessoal que as escalas tradicionais. Então aqui, né, se você quer se aprofundar deste assunto, aqui o site disponível, beleza? Renato Augusto Correia dos Santos. Vamos lá então, amadinho, a nossa árvore do conhecimento com a nossa temática, que é literatura, #revisa Enem. Sua jornada de estudo rumo ao Enem. Investir no ensino de qualidade é o nosso compromisso. Belezinha? Então, vamos lá. Temos aqui o seguinte, né? Para você ajudar na hora da interpretação das questões, né? Lá de linguagem, é muito bom, amado. As obras, os clássicos, né? Os romances. Leitura é essencial. Uma boa indicação tem aqui o Amor de Perdição. Temos aqui o Mulato, a Luísa Azevedo. Temos Noite na Taverna, poemas escolhidos. Temos Memória de um Sargento, de Melícia. Uma frase. Além
de Clarice Lispector, A Hora da Esteira. A literatura não permite caminhar, mas permite respirar. Roland Barthes. Então, aqui este pensamento, nessa mensagem de Roland Barthes. Belezinha? Vamos lá então, amadinho. Preparado? Deixa eu tomar uma aguinha. Pode dar uma espichadinha aí. Ah, espichado, professora. É. Espreguiçar. Tá certo? Temos aqui Canção do Vento e da Minha Vida, de Manuel Bandeira. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades, o vento varria as mulheres, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos de mulheres. O vento varria os meses e varria os seus sorrisos. O vento varria tudo e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Uau! Amadinho! Gente, arrasei, né? A pessoa tá se achando. Então vamos lá para o nosso comando da questão. Predomina no texto a função da linguagem. Presta atenção, amadinho. Eu já fui logo de cara aqui que a pessoa é mais rápida que o pensamento, tava se achando. Ó, a função fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação. B, metalinguística, porque há explicação do significado das expressões. C, conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação. Referencial, já que são apresentadas informações sobre os acontecimentos e fatos reais. E, poética, pois chama-se atenção para a elaboração especial artística da estrutura do texto. Temos aqui o gênero, né? Um poema, uma poesia. Ó, viu só? Prestaram atenção? Manuel Bandeira. Poesia. Então, qual é a função que predomina nesse gênero textual aqui? A, B, C, D, O, E. Qual é o gabarito? Temos aqui o gabarito e a função poética, né? Pois chama-se atenção para a elaboração especial artística da estrutura do texto. A poética está ligada na estética, na estrutura. Belezinha? Gabarito, letra E. Ok? Mas aí, amadinha, novamente, né? Aqui o mesmo poema, a mesma poesia. Só que agora terá um outro enunciado que você vai prestar atenção. Olha bem essa poesia, tá certo? É a mesma do exercício anterior, mas terá um outro comando. Tá certo? Vou fazer a segunda leitura, tá bom? O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Aí vem um comando, ó. Na estruturação do texto, destaca-se, ó,
a construção de oposições semânticas, a apresentação de ideias de forma objetiva, o emprego recorrente de figuras de linguagem como eufemismo, a repetição de sons e construções sintáticas semelhantes, a invenção de ordem das palavras. E aí? Que você lembra? Você voltando. O vento varria as folhas. O vento varria os frutos. O vento varria as flores. Viu só? O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres. Lembra qual a questão na estrutura? Vamos lembrar lá das figuras de sintaxe. Lá das figuras de linguagem, sintaxe, figuras de construção. Qual é a classificação da figura de linguagem? Qual o predomínio? Aí você vai lembrar das figuras de linguagem, que é figura de construção, figuras de sintaxe. Quando eu tenho uma repetição de palavra ou repetição de expressões no início de uma frase, do texto, no início das orações, o que eu tenho? Repetição de expressões. Repetição de expressões. Eu tenho o que, Ladinho? Isso, amada, anáfora, que é a repetição. Então, olha aqui, qual é o gabarito? A repetição de sons e de construções sintáticas semelhantes. Por isso que o gabarito é o quê? Letra D. Amadinha, a senhora não explicou isso. Expliquei. Você faltou algum dia? Faltou aula? Então, amadinho, figuras de construção. Tá bom? De sintaxe. Que vai mexer na estrutura da oração, da frase. Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá, mais uma. Estranho mimo aquele vaso, viu? Casualmente, uma vez de um perfumado. Contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Alberto de Oliveira, vaso chinês. O que você vai voltar? Parnasiano, né? Parnasianismo. E ali no trecho tem, ó. O trecho do poema em destaque é parnasiano. E, ó, vaso chinês, Alberto de Oliveira. Ele revela um poeta, vamos lá, distanciado da realidade, engajado, crítico, irônico ou informal. A, B, C, D, O, E, nós temos aqui gabarito letra A, distanciado da realidade. Beleza? É isso aí, gabarito A. Vamos lá, lembrando do que os poetas parnasianos, aquele que tinha preocupação, né, em descrever. Não está sempre descrever uma mulher sem objetos, procurando os melhores vocabulários para colocar e fazer rimas ricas. Beleza? Vamos lá. Temos aqui mal secreto. Se a cólera que espuma a dor que mora, na alma destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Se pudesse, o espírito que chora, vê através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo guardo um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Raimundo Correia. Raimundo Correia também você já sabe, parnasiano. Coerente com a proposta parnasiana,
de cuidado formal e irracionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Corrêa reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela. Então, coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Corrêa reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Aí a pergunta é, na concepção do eu lírico, a voz do poema, esse julgamento revela que a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. B. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. C. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. D. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. E. A transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Então, esse julgamento revela o quê? A, B, C, D, O, E. Temos aqui, né, gabarito A, que é a necessidade de ser socialmente aceito, leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Vamos lá, então. Vamos aqui mais uma questão, agora fazendo uso de outro gênero textual, né? Você vai analisar bem esta imagem, esta obra de arte de Tarsila do Amaral, de 1925, O Mamoeiro. Agora lá. Os movimentos da vanguarda do modernismo se solidificam no Brasil a partir da realização da Semana da Arte Moderna em 1922. Afirmando aí para você. Considerando as influências desse movimento nas artes plásticas brasileiras, num quadro O Mamoeiro, de Tarsila do Amaral, identifica-se, olha bem, já tivemos uma questão dessa, tá bom? Relacionada a esse quadro aí. Esse quadro. E você, amadinho, vai analisar com calma. Observa o geral, antes da gente mudar para as alternativas. Tá bom? Aí uma ponte, né? Uma pessoa caminhando, né? Pessoas caminhando. Vamos dizer assim, pode ser criança brincando? Ou a mãe passeando com o filho? Temos uma pessoa na porta, observando o ambiente, o espaço, o varal com roupas. E ficou o nome de quê? O Mamoeiro. O Mamoeiro tá ali, ó. Cheio de frutos, né? O Mamoeiro, preste atenção, considerando a influência desse movimento nas artes plásticas brasileiras, no quadro O Mamoeiro de Tarsila Amaral, identifica-se a presença do detalhismo em torno da imagem de elementos humanos, o que filia o quadro ao expressionismo. B. A valorização da tecnologia a partir do destaque dado à industrialização, indicando a influência do futurismo. C. O destaque que as linhas retas e contemplação do cotidiano, o que demonstra a presença do primitivismo nacionalista. D. Que o aspecto vanguardista perde o espaço para a beleza estética do quadro. E o ufanismo, revelado pelo destaque dado à natureza. Você viu o quadro O Mamoeiro, este aqui. As influências
do movimento nas artes plásticas brasileiras relacionada a este quadro. Identifica-se por A, B, C, D ou E. Nós temos aqui gabarito C, que é o destaque, né, para as linhas retas e contemplação do cotidiano, o que demonstra a presença do primitivismo nacionalista. Então, preste atenção aqui, ó. Entendeu? Essa questão aqui do mamoeiro lá, que a pessoa estava passeando com seus filhos ali, né? E tinha uma mulher na porta, estava relacionada ao cotidiano. Beleza? O dia a dia das pessoas. Agora vamos para outra questão. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato, com a intenção de criar uma arte que valorizava a cultura brasileira. Anita Malfatti e os outros modernistas. Vamos lá. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros modernistas buscaram liberar a arte brasileira das novas normas acadêmicas europeias, valorizando a escolha, originalidade dos temas nacionais. B. Defender a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. C. Representava a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. D. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. Buscar a liberdade na composição de suas figuras, respeitando o limite de temas abordados. A, B, C, D ou E. Nós temos o quê? Amadinho. Letra A, né? Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Por isso, gabarito, letra A. Agora aqui. O que é simpatia a uma menina? Simpatia é o sentimento que nasce num só momento, sincero, no coração. São dois olhares acesos, bem juntos, unidos, presos numa mágica atração. Simpatia. São dois galhos banhados de bons orvalhos nas mangueiras do jardim, bem logo às vezes nascidos, mas que se juntam crescidos e que se abraçam por fim. São duas almas bem gêmeas, que riem no mesmo riso, que choram nos mesmos ais. São vozes de dois amantes, são duas liras semelhantes, ou dois poemas iguais. Simpatia, meu anjinho, é o canto do passarinho, é o doce aroma da flor, são nuvens de um céu de agosto, é o que me inspira teu rosto. Simpatia é quase amor. Casimiro de Abreu. Preste atenção. Casimiro foi um poeta brasileiro da segunda geração do romantismo. Já tá falando, ele foi do romantismo, né? Segunda geração, lembra o que, Amadinho? Mal do século, ultrarromântico, melancólicos, pessimista, fuga, morte. Viu só? Então vamos lá. Considerando o poeta anterior
ou melhor, considerando o poema anterior, pode-se afirmar que, letra A, como o poema é extremamente conceitual, o eu lírico apresenta traço pré-modernista, já que tenta definir como se fosse um verbete o que é simpatia. B, uma gradação em relação ao que o eu lírico define como simpatia, porque depois de conceituá-la de diferente forma, ele encerra citando a face da amada. C, o eu lírico define simpatia como algo muito complexo e faz especulações sobre o que deve ser feito a fim de ser simpático. D, ao afirmar que simpatia é quase amor, pode-se concluir que ele minimiza a importância do sentimento amoroso, uma vez que o poeta romântico não conseguia definir seus sentimentos. E simpatia e amor são elementos desassociados, portanto, um não depende do outro, o que leva o eu lírico a definir simpatia de forma mais objetiva. Então, considerando o poema anterior, pode-se afirmar que A, B, C, D ou E, temos aqui gabarito, letra B. Há uma gradação em relação que o eu lírico define como simpatia, porque depois de conceituá-la, de diferente forma, ele encerra citando a face da amada, que uma também da característica do romantismo é a idealização da mulher. Beleza? Gabarito B. Vamos mais uma, agora usando também outro gênero textual. Observa aqui, ó. O quadro Liberdade, do francês Delacroix, bem como o que o artista representa ideologicamente, deve ser relacionado principalmente à estética. Este quadrinho aqui, ó. A, barroca, por apresentar um contexto em que se dividiam o pensamento antropocêntrico e o teocêntrico, marado no quadro pela oposição entre claro e escuro. B, Arcade, por apresentar ou figurar a situação hipotética do bucolismo e tragédia ligada ao pensamento clássico grego-latino. Ser romântica, por enfatizar o ideal libertário comum às sociedades setecentistas que alcançaram por meio de guerra seus intentos durante o século XIX. D, realista, por apresentar de forma sensualista a figura feminina destacada no quadro pela nudez que se insinua. E modernista, por apresentar uma nova perspectiva para a arte, inclusive deformado o objeto que a personagem traz à mão. Então, você vai observar aqui, né? Tá aqui o quadro do francês, né? Quadro Liberdade. Bem como o artista representa ideologicamente, deve ser relacionado principalmente à estética. Qual a estética? Do barroco? Arcade? Romântica? Realista? Modernista? Qual que você vai encaixar aqui? Ó, nós temos aqui, ó, barroca, arte romântica, realista, modernista. E aí, amados? A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito, letra C, romântica, né? Por enfatizar o ideal libertário como uma sociedade setecentista que alcançaram por meio de guerra, seus intentos durante o século XIX. Vamos aqui mais uma. Ardor em firme coração nascido, pronto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido, tu que em um peito abrasas escondido, tu que em um rosto corre desatado, quando o fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente, se és neve, como queimas com porfia, mas ai, que andou amor em ti prudente, pois para temperar tirania,
Como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecer-se a chama fria. Aqui nós temos o texto pertencente a Gregório de Mato, apresenta as seguintes características. A. Trocadilhos, né, de metonímias e símiles, a dualidade temática, sensualidade do refriamento, antíteses claras e dispostas em ordem direta. B. Sintaxe segundo a ordem lógica do classicismo, a qual o autor buscava limitar o predomínio das metáforas, das antíteses, das temáticas da fugacidade do tempo e da vida. C. Dualidade temática da sensualidade, do refriamento, construção sintática, simétrica, por simetria sucessiva, predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos que tendem para o paradoxo. D. Técnica naturalista, simetria total de construção, ordem inversa, imagem prenuncia o romantismo. E. Verificação clássica, temática neoclássica, sintaxe preciosista, evidente no uso de antítese, dos anacolutos, das alegorias, construção assimétricas. A, B, C, D, O, E, estamos falando de Gregório de Mato, então, nós temos aqui a dualidade temática da sensualidade e do refriamento, construção da sintaxe simétrica, por simetria sucessiva, predomínio figurativo das metáforas, e pares antitético, que tende para o paradoxo. Gabarito C. Ok. Mais uma aqui para vocês, agora do romantismo. No trecho a seguir, o narrador, ao descrever o personagem, critica sutilmente outro estilo de época, o romantismo. Quem que está fazendo essa crítica? Machado de Assis. O Machado de Assis era de qual escola? Do realismo, né? Então, vamos lá. E o trecho é de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Naquele tempo contava apenas uns 15 anos, 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. E com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza em transmocinho do tempo. Porque isso não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos sarda e espinha. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto em uma sarda ou espinha. Não, era bonita. Fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Comando da questão. Assinale a alternativa que contém a frase transcrita do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo. A. O autor sobredoura a realidade de fecha os olhos, sardas e espinha. B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. D. Daquele tempo, contava apenas uns 15, 16 anos. E. O indivíduo passa o outro indivíduo para os fins secretos da criação. Onde que está a crítica do narrador ao romantismo? A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui gabarito A, né? Que é o autor sobredoura a realidade, fecha os olhos, sardas e espinha. Não tinha esse de ficar. Falou mesmo, tá bom? Tinha sim defeito. Já tinha que mostrar a realidade. Gabarito A. As pombas de Raimundo Correia. Vai-se primeira pomba despertada, vai-se a outra, mais outra, enfim, dezenas. Das pombas vão dos pombais apenas raia sanguínea e fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra os pombais de novas elas serena, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todos em bandos e revoada. Também dos corações onde abotou e sonha, um a um célebres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência as asas soltam, foge, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Comando da questão. No poema de Raimundo Correia, ilustra o parnasianismo brasileiro. Dele podem-se depreender as seguintes características deste movimento literário. A. Soneto em verso decassílabo, com predominância de descrição e vocabulário seleto.
B. Versos livres com predominância de narração e ênfase nos aspectos sonoros. C. Versos sem rima, liberdade da expressão de sentimentos e recorrências de imagem. D. Soneto em versos livres, exploração do plano imagético e sonoro. E. Sonetos com rimas raras, com descrição e presença da mitologia. Então, A, B, C, D ou E, nós temos aqui letra A, né? Soneto em verso decassílabo, com predominância de descrição e vocabulário seleto. Porque nós estamos falando quem? De Raimundo Correia. Belezinha? Então, amadinhos, olha só o que você vai ter que tomar. Ó, vamos colocar a mão na massa na sua jornada de estudo rumo ao Enem. O que você precisa fazer? Primeiramente, ó, a interpretação textual na prova de literatura. O principal ponto é a compreensão de cada período literário, você saber as características, tá bom? Ficar atento ao contexto histórico e entender as relações que existem entre os estilos de época. Outro, conhecimento biográfico dos principais autores de cada época, partindo das referências literárias modernas e como esta referência representa as escolas literárias que já se passaram. Então, aí estão as dicas para a questão literárias. Belezinha? Que então termina a primeira parte, amadinho. Daqui a pouco retorno. Vai lá!